A paz do Senhor, meus amados, nós estamos aqui no Estúdio Grade, gravando aqui o nosso primeiro episódio do podcast Transformado. E hoje nós trazemos aqui uma convidada especial, uma mulher abençoada, pastora, uma mãe de família, uma esposa, empresária, universitária, é tudo e mais um pouco. Deus escolheu para vencer e Deus E vai fazer o pronto. milagre, né? Pastora Hélida, que está aqui conosco, que vai trazer um testemunho abençoado Amém, para vocês, amém. viu? Pastora Hélida, a paz do Senhor, boa noite. Paz do Senhor, pastor Renato, paz do Senhor a todos que estão conectados conosco. Pessoal pelo Instagram, tá aqui ao vivo, e pelo YouTube, né? A gravação que está sendo feita para ser lançada no YouTube. E o nosso coração transborda de alegria porque o Senhor nos presenteou com um projeto que nasceu no coração do pastor Renato, da sua esposa, Dani. E Deus levanta uma ferramenta como o diácono Yuri, né? Que a gente fica assim maravilhado, né, pastor? Com Porque certeza. Deus nos dá uma direção e aí ele diz assim: peraí, que eu vou levantar alguém para complementar com excelência. Com Isso. excelência. Quando eu olhei para aquela logo ali, eu disse: não, foi o Yuri que fez isso aí. Porque a excelência dos detalhes, né? Isso. É muito tremendo, né? Então a gente está feliz e logo mais nós estaremos aqui trazendo o nosso testemunho, aquilo que Deus fez na nossa vida. Oh, glória. É porque nós nunca vamos fazer nada sozinho, né? Não, Sempre vamos precisar de alguém. somos um corpo. Somos um corpo. Deus sempre vai levantar pessoas para reajustar. Ah, eu vou fazer só. Ninguém faz nada só. Para nós estarmos aqui, teve a minha esposa, Dani, teve aqui o Diácono Yuri, e eu já quero aqui saudar o Diácono Yuri Braga com a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor, a paz do Senhor a Glória. todos que estão aí nos acompanhando, certo? Tanto pelo Instagram como pelo YouTube, que nós iremos lançar, né, logo mais. Então, eu acredito que você vai ser muito edificado através dos testemunhos de transformação que Cristo faz na vida de uma pessoa. E é apenas o primeiro episódio, né, pastor? É. Vem muitos aí pela frente e Deus irá falar com você. Então acompanha aí, ora por esse projeto, ora pela nossa vida, que nós precisamos, como o pastor falou, ninguém faz nada só. Precisa sempre da sua ajuda e da sua colaboração. Deus abençoe. Glória a Deus. E também ali a minha esposa, quietinha na dela ali, mas sempre trabalhando, fazendo algo para que o sobrenatural de Deus aconteça, né? Que Deus abençoe, viu, minha esposa? Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, hoje nós trazemos aqui a nossa pastora Hélida para que ela venha falar de um testemunho de vida, da vida dela, um testemunho poderoso. É algo extraordinário do que Deus fez na vida dela, do que Deus vai fazer na vida de muitas pessoas. Esse é o nosso objetivo. É que muitas pessoas sejam alcançadas pela graça, pela misericórdia de Deus e pelo testemunho, porque o testemunho ele é algo que você está contando o que Deus fez na sua vida, assim como Deus fez na vida da pastora Hélida, vai fazer na vida de muitas pessoas que estão nos ouvindo neste momento. E eu queria já iniciar, pastora, fazendo uma pergunta para a senhora, uma pergunta muito clássica. Quem era a Hélida na infância? Da onde foi que a Hélida nasceu aonde? Quem era a Hélida na infância? Aquela menina que corria, aquela menina arteira. Nos conte um pouco da sua infância. Bom, pastor, a Hélida na infância, eu vim de uma família de 6 irmãos, né? Eu era a caçula. Eu costumo Eita. dizer que a caçula é a mais bonita, né? É aquela que sai no final de uma Isso. família de 6 filhos, aí vem a última. Minha mãe tinha 38 anos quando ficou grávida. Ela não foi planejado. O interessante disso é que a minha mãe criava 6 filhos sozinha, porque ela tinha sido abandonada pelo esposo e ela morava nos fundos de uma igreja. Meu Tá Deus. entendendo? E naquela ocasião ela conheceu meu pai e ali teve um relacionamento, ficou grávida, assim, não esperava. E nasceu essa coisa linda que Jesus fez. Mas eu nasci num lar desse estilo. Meu pai não foi presente, né? Tô Então, a entendendo. minha mãe já criava 6 e era costureira,
cozinheira, era tudo, serviços gerais, tudo. A minha mãe é uma referência em todos os sentidos para nossas vidas, né? Bem. E nesse contexto eu fui criada. Meus irmãos ficavam comigo, minhas irmãs mais velhas, enquanto minha mãe ia trabalhar, ficava nesse revezamento. E aí eu fui crescendo nesse lar onde minha mãe era a figura materna e a figura paterna. Eu entendo bem, viu? É praticamente um lar que só a mãe rege, Isso. né? A gente já vê aí uma deficiência familiar, que é a ausência paterna. Sim, A ausência paterna é uma coisa que pode causar danos, muitos. e muitos danos, não são pequenos, né? Não são pequenos. E a Hélida foi criada num lar desse, sem pai. Sem pai. Porque essa ausência paterna, tanto na minha vida como na vida dos meus irmãos, apesar da minha mãe ser uma mulher batalhadora, de ser uma mulher exemplo, de ensinar todos a trabalhar, a suar, né? Ela, como qualquer pai e mãe, não tinha o controle e a rédea. Isso. E nem aquela voz masculina que é necessária, né? É muito necessária. Isso. Hoje estão se banalizando muito, né? Mas a voz masculina ela é necessária. E nessa ausência, o que acontece? Os meus irmãos se extraviaram e começaram a conhecer o mundo, né? Isso. E a beleza, essa beleza maquiada, essa beleza que o mundo, ele mostra, ele ilude. Tem até um louvor do Marcos Antônio, Yuri, como é? Geração Florida. Que o mundo mostra, né, uma beleza mentirosa. Sim. E os meus irmãos, eles foram se enveredando. Dos 6, 5. Só uma não se enveredou. Eu era bebê, tinha 2, 3, 4 anos, não recordo. E eles se enveredaram para a criminalidade. Então, eu sempre costumo dizer que dentro da minha família era só pós-graduado no crime. É uma coisa típica de uma família, de um lar desestruturado. Desestruturado. Sem pai, só a mãe. Porque eu vejo que uma mãe, quando ela faz o papel de pai e de mãe, ela não dá para abranger tudo. Ela não dá para abraçar tudo. Ela vai correr atrás da providência, né, do alimento, e acaba deixando a deficiência. Que é o quê? Que é ajuntar a família. Eu vejo por esse lado. Tem essa deficiência que você falou, e tem a deficiência da ausência da presença de Deus. Não tem a presença de Deus. Deus não é o centro dessa casa. Deus não rege essa família. E o perigo está aí, quando o Senhor ele não rege a família. Quando o Senhor não é o centro da casa. Então, quando a gente ora e diz assim, Senhor, Tu é aquele que manda, que dá as coordenadas aqui. Porque o marido é o cabeça, a mulher está ali como a governanta, aquela que organiza a casa, que organiza até o próprio marido, mas o Senhor é o centro da casa. E quando há essa deficiência, há desastre. Isso. Né? Com certeza. Há desastre. E o que aconteceu? Desastre. O mais velho viciado na maconha, envolvido com marginalidade, com criminalidade, o outro já foi acompanhando e a droga foi entrando. E aí a Bíblia diz que um abismo puxa outro abismo. Isso. Então, começou com a maconha, psicotrópicos, cola, aí depois veio a cocaína, veio o crack, álcool, tudo. Era a clínica geral. Meu Deus. Chegou uma época em que minha mãe tinha mais entrada na delegacia do que em casa. Por causa dos filhos? Por causa dos filhos. Meu Deus. E eu fui crescendo nesse lar. Eu fui crescendo em um lar onde eu ia limpar a casa, varrer, limpar os móveis, e eu levantava um jarro para limpar, eu encontrava uma coisinha. Mamãe, o que é isso? Ela, me dê isso aqui, minha filha. Olha isso aqui é a droga que teu irmão escondeu. Isso era normal. Já criança. Normal. Quantos anos? Normal, por volta de 11, 12 anos. Olha aí. Normal a gente ouvir, bater na porta e dizer, teu filho, irmã Socorro, foi preso. Acabaram de prender ele aqui. Meu Deus. Minha mãe tem que se ajeitar, ir para a delegacia. Era normal.
Quer dizer, eu não tive uma infância comum, uma infância... Não tive. Esse foi o quadro que me foi apresentado, que eu vivia. E quando a minha mãe conheceu o meu pai, ela se desviou. Ela servia ao Senhor, ela morava, como eu falei, nos fundos dessa igreja com os 6 filhos. Quando ela conheceu meu pai, ela se desviou. Era cristão, seu pai? Meu pai, ele era simpatizante, Simpatizante, né? Era o famoso crente Raimundo. É. É um pé na igreja e outro no mundo. Quando ela conheceu, ela se afastou totalmente do Senhor. E veja bem, quando a gente se afasta daquele que é, que pode, que faz a nossa vida, a gente vai colher frutos terríveis. Quando a gente não dá prioridade para aquele que rege a nossa vida, que tem o controle da nossa história, a gente vai colher lá na frente. Não, mas está dando tudo certo agora. Não, mas agora está tudo bem. Não, mas agora eu estou fazendo do meu jeito. E o problema é fazer do meu jeito, porque o meu jeito é errado. Isso. A palavra do Senhor vai dizer que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. A vontade dele. A minha não presta. Isso. A minha não vale. A minha não tem validação. E alguém vai dizer, aí alguém vai me questionar, talvez quando eu ouvir dizer... Pois a minha vontade é boa. Não é, meu camarada, não é. Vontade boa é daquele que nos criou, aquele que conhece as nossas entranhas, que sabe quem a gente é pelo avesso. Então, esse afastamento do Senhor, não da igreja, do Senhor, trouxe esses prejuízos. Então, onde é que ela vivia? Delegacia. Onde é que ela vivia? Presídio. Onde é que ela vivia? JF. Meu Deus. Né? E JF. Foi o que aconteceu, levou teu filho, levou 7 facadas, está para morrer. Então, era esse quadro. Essa infância dolorosa. Mas, de contrapartida, eu sempre falo isso para minha mãe, né? E eu, às vezes, quero até me emocionar. Por quê? Porque, diante de um quadro, um cenário tão destruído como esse, pastor, a minha mãe me deu muito amor. Tá vendo? A gente dormia junta. A gente era amiga. A gente é. Minha mãe tem hoje 76 anos. O senhor conhece ela? Isso. É uma preciosidade. É uma Aliás, querida. todos aqui conhecem. É uma querida. É intercessora de todos nós, né? É uma preciosidade. E era muita conversa, era muito amor, era muita cumplicidade. Ela desabafava comigo, ela me ensinou. Se eu sou o que sou com os meus filhos, isso é reflexo daquilo que minha mãe foi Semeou. e é comigo, entendeu? Se eu sempre digo que falo isso quando eu estou ministrando ou quando eu estou em reunião com as mulheres do ministério, que eu tenho um dizer que foi implementado dentro da minha casa, desde o meu primeiro filho, Kainan, que tem 18 anos, que é: vamos se amar. Né? A colocação do português está errada, mas é assim que a gente fala. Vamos se amar. Então, isso foi implementado quando o Kainan tinha 8 meses de vida. Quando eu ia para a consagração, chegava da consagração, preparava ali alguma coisa, e antes de colocar o almoço no fogo, eu olhava para o bebê, 8 meses, e dizia assim: agora a gente vai se amar. Pronto, até hoje. A gente ia para uma rede, ficava conversando, eu ficava contando 1, 2, 3, 4, 5, até 10, falava em inglês 1, 2, 3, e ficava naquele momento de interação. Sempre. Quando o Kainan tinha 5 anos, ele disse: mãe, me dá um irmãozinho. E eu disse: não, filho, aqui acabou, o projeto aqui acabou, é só um, é só você. Aí, como a gente tinha esse momento de se amar, sempre o momento do dia, a gente se amando, se cheirando, conversando e rindo muito, ele botou a mão na minha barriga e disse: Deus, me dá um irmãozinho. E o Senhor deu. Com 1 mês depois, eu fiz o teste, estava grávida da Eloá, que é a minha princesa de 12 anos. E isso se estende na Eloá, esse vamos se amar, vamos ter o nosso momento, vamos ter o nosso... E isso é importante para firmar as bases. Isso. Para alicerçar as bases. Mãe, filha, pai, filho. Isso é muito importante. Minha mãe teve isso e nem sabia. Minha mãe tinha isso de... Não sabia o que era se amar, mas tinha esse momento de aconchego, de cheiro, de abraço, de estar junto. Isso foi de suma importância para mim. Suma importância.
difícil. Que coisa maravilhosa, viu? A gente ouvir um relato desse daí, muitas pessoas se identificam. Por quê? Por causa que muitos lares hoje, nós vivemos uma era que as pessoas, os pais estão se banalizando. A verdade é essa. As famílias se destruindo, muitas famílias destruídas, muitas mães solteiras e muitas das vezes as mães elas não entendem a lacuna que fica dentro do lar e dentro da mente de uma criança que é criado num lar sem o pai, sem a presença paterna, seja de uma forma ou de outra. Mesmo que esteja longe, porque muitas das vezes está em casa, está perto, mas não está presente. É verdade. E às vezes está longe, mas está presente na vida, com a palavra, com seu incentivo, tá entendendo? Então, o lar destruído, ele vai causar muitos problemas, mas é muitos mesmo. Inclusive, a senhora falando aí sobre ser mãe, amar o filho, muitas pessoas não vão conseguir assimilar como foi que a Eda chegou a ser mãe. Porque muitas pessoas que vão estar nos ouvindo agora podem ter lhe conhecido do passado e saber a sua relação com o homossexualismo, né, pastora? E eu queria que você falasse sobre isso. Como foi que a senhora conheceu o homossexualismo, o lesbianismo? Como a senhora conheceu isso? Que lhe levou a isso? Como foi o ponto de partida? Aonde, para quem não sabe, a pastora Hélida sempre conta na igreja, irmãos, um testemunho. Inclusive, eu me congrego na mesma igreja dela. E eu fui uma vez, eu estava passando, viu, pastora? O testemunho não é meu, mas vou contar só esse breve testemunho. Sim, por favor. Estava eu e minha esposa passando, e nós procurando um canto para assistir um culto, Diácono Yuri. E nós paramos nesse dia, e a pastora estava pregando a palavra de Deus, e eu fiquei impactado com a palavra. Me lembro até hoje que ela falava de Jacó, né? E falava que tudo que Jacó plantou, ele teve que colher. E aquilo ali me impactou muito. E eu disse, domingo nós vem de novo. E quando foi no domingo, nós fomos lá e ouvimos a senhora contando um testemunho que vivia no homossexualismo e saiu. E eu vendo aquilo ali, eu fiquei impactado, pastora. Eu fiquei impactado e eu disse para minha esposa, tá aqui, ela que não me deixa mentir, eu disse, minha filha, o local para a gente se congregar é aqui. Vamos ficar aqui, ouvindo essas mensagens, porque eu tenho certeza que nós vamos nos edificar cada vez mais e mais. E estamos aqui até hoje, estamos juntos até hoje, para a glória de Deus. E eu queria que você falasse para os telespectadores, para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo, como a senhora entrou, como foi que Hélida entrou ao homossexualismo. Pronto. Como eu falei, havia uma desestrutura no meu lar, né? Então, com 12 anos, o meu irmão, que ele seria depois do mais velho, ele foi assassinado na porta da nossa casa. Na porta, literalmente na porta. Abriu a porta, estava o corpo dele lá. Ele foi assassinado, ele vivia na criminalidade. Depois dessa dor, dessa perda muito grande, a minha mãe decidiu mudar de bairro. Nós viemos morar na Barra do Ceará. Eu tinha 12 anos. Só que eu era muito apegada com o colégio do bairro que eu estava morando, então eu continuei na mesma escola. Eu vinha de ônibus para a mesma escola e foi aí que foi o perigo. Porque, na época, eu dançava num grupo de dança da escola, eu era popular na escola, conhecia todo mundo. E, aos 14 anos, eu conheci uma jovem que era afastada da igreja. Eu não sabia. Depois que eu tomei conhecimento. Ela tocava na hora do recreio, né, na hora do intervalo, todo mundo se reunia, era bom, era legal, era empolgante. E ali eu comecei a ter um vínculo, uma amizade muito bacana, muito legal, e conheci ali um sentimento, comecei a me envolver com aquela jovem, e com aquela jovem eu fiquei 4 anos. 4 anos. Mas eu tinha 14, era uma criança. Quando completei 1 ano de relacionamento, tinha 15 anos. Eu cheguei para minha mãe, isso aqui é interessante. Senta aqui que eu quero te contar uma coisa. Minha mãe sentou. Eu estou namorando. Até então, eu não tinha apresentado nenhum namorado, né? Eu estava namorando. Ela ficou olhando para mim. Quem é? Eu disse, é aquela minha amiga que sempre vem aqui.
Ela é minha namorada, eu já estou namorando com ela há 1 ano. Foi bem clara. Falou. Eu não tinha, até hoje eu não tinha tenho... tabu, né? Era com Não, sua eu não, mãe. até hoje, eu acho que faz parte da minha essência Isso. mesmo, eu não tenho muito... Arrodeio. Não, é para falar, então Isso. vai e fala, né? Pronto. E aí, a minha mãe ficou muito chocada, porque a gente tinha aquele vínculo, lembra que eu falei, de Aham. amizade, de amor, e ela ficou em choque. Mas eu costumo dizer que Deus sabe aonde tocar. Isso. Quando Ele quer trazer de volta, Ele sabe aonde tocar. Com 1 semana, ela reconcilia com Jesus. 1 semana, e ela diz assim, Deus, eu vou me reconciliar, não aguentava mais. Então, eu tinha 15 anos, então havia 15 anos que estava afastada, 15 anos colhendo frutos da desobediência. 15 anos vendo destroço, destruição dentro do lar. E aí a filha mais nova, que ela pensava que ia ter uma esperança de mudança, de estudar, de ser alguém na vida, ela vê agora se enveredando para a desobediência, para aquilo que ela não sonhou. Porque nenhum pai, nenhuma mãe projeta isso para um filho. Concorda, Diácono Yuri? Sim, com certeza. Nenhum pai diz assim, quando meu filho crescer, eu quero que ele seja homossexual. Eu quero, o meu sonho é esse. Nenhum pai. Então, tá sendo, como chama? Preconceituosa. Preconceituosa. Não, senhor. A minha mãe tinha um projeto para a minha vida. Isso. E o projeto desandou. Como todo pai, Como todo pai e toda mãe. Né? Ela me aceitou. Ela disse, minha filha, tá certo. Tô aqui. Chorou. E eu tinha a minha personalidade, eu tinha a minha ideologia, eu tinha... Tudo era resolvido para mim. E, com 1 semana, ela reconcilia e ela diz assim, Senhor, eu não quero uma igreja que grite. Eu quero ir para uma igreja bem tranquila, né? Calma. Porque a gente está na pena, ainda quer decidir as coisas por Deus, né? Aí o Senhor direcionou ela para uma igreja Assembleia de Deus, do Manto do Fogo. Eita. E ela começou a guerrear, e ela começou a aprender o que era guerra espiritual, batalha espiritual. Então, ela via no cenário, o que é que ela visualizava, ela? Um cenário onde uma filha estava no Aurimora Costa, presa com 13 processos nas costas. Outro filho estava roubando, se drogando. Outro filho afundado no álcool. A outra filha traficando na porta de casa. Cenário de destruição. Era esse cenário. O que é que ela ia fazer? Deus faz um milagre. Transforma esse povo, liberta, faz a obra, me usa para pregar para esse povo. Então, Deus começou a ensinar ela, como eu costumo dizer, o beabá da oração. O beabá da oração é o mesmo e sempre será. Jejum, oração e palavra. Isso. Obediência. E Deus nos centraliza para isso, por mais que a gente queira se rebeliar. Não é do meu jeito, não é. Quando Deus quer fazer um milagre, quer trabalhar na vida de um sujeito, uma sujeita, Ele alinha a gente do jeito que Ele quer. É verdade. Pastor, eu queria fazer uma pergunta para a pastora, né, diante desse testemunho inicial da senhora. Eu queria saber, antes da senhora tomar essa decisão de se relacionar com essa jovem, né? A senhora falou que teve um pai ausente, né? Sim. Então, eu queria entender, até essa decisão, qual a visão que a senhora tinha da figura masculina, porque para a senhora foi ausente. Não tinha um pai isso, presente, né? Características familiares, a senhora também um lar destruído. Sim. Então, eu queria entender qual a visão que a senhora tinha de uma figura masculina, até porque a senhora não teve um pai presente. Então, a senhora olhava para sua mãe e via nela tudo, preenchimento de tudo, né? Tudo. Então, é essa visão. Qual a visão que a senhora tinha de uma figura masculina? Ou tinha aquele sentimento de raiva, de... Estou entendendo. Tá Tá entendendo? Impulso. Isso. Foi muito importante essa pergunta, muito importante, interessante. Por quê? Porque aos 8 anos eu fui abusada. Entendeu? Então,
A psicologia explica isso, né? A ausência paterna e um abuso na infância. Eu fui abusada aos 8 anos por alguém de dentro da família. Dentro da família. Dentro da família. E esse abuso, querendo ou não, no subconsciente, nas emoções da gente, fica uma repulsa masculina. Isso. Então, a visão masculina que eu tinha era altamente negativa. Entendeu? Era altamente negativa. Quando se apresenta para mim aquela figura feminina de amor, de acolhimento, Sim. me lembrava o quê? Tudo que eu tinha com a minha mãe. Vai cuidar de mim. E, de fato, ela cuidava, ela tinha aquele suporte, era aquilo que eu queria. E eu quero que vocês me lembrem, para contar quando eu chegar na parte do mais lindo, né? Da base Ceará. Me lembra essa parte. Porque esse acolhimento eu tive. E no meu subconsciente tinha essa negação, essa repulsa, esse ranço. Por quê? Porque aos 8 anos eu era uma criança. Houve esse abuso, né? E marcou muito. Então, quando a minha mãe decide se voltar para Deus, ela teve que enfrentar, assim, Ela teve que voltar, assim... Tudo que ela viveu nos 15 anos da minha existência, né? Fora dos meus irmãos, que já eram adultos, que já eram... né? Ela teve que correr atrás do prejuízo. Então, Deus tem proporcionado, para você que está me ouvindo agora, Deus tem proporcionado uma oportunidade única de você viver a vontade de Deus, de você viver a promessa divina. E, às vezes, você tem dito, não, deixa para lá, outro dia, deixa eu envelhecer, deixa eu resolver isso. E é perigoso porque talvez você vá colher frutos que você nunca imaginou na sua vida. E existem decisões que a gente toma que a colheita é irreversível. Isso. Né? Isso. São perdas irreversíveis. E a minha mãe volta para Jesus, começa a orar, a guerrear, e Deus ensina, né? Tu levanta propósito, levanta jejum, 40 dias de jejum, e sobe monte, desce monte, consagração, clamor do meio-dia, clamor da meia-noite. E nesse período, teve um choque. Ela cheia do Espírito de Deus, e eu completamente já bebia, já fumava, frequentava boates, estava totalmente voltada para a noite, para a prostituição. E quando eu chegava em casa, minha mãe estava cheia de Deus e dizia, tu vai ser uma missionária, tu vai ser uma pregadora da palavra, Deus vai te dar marido, Deus vai te dar filho. Eu dizia, mulher, eu gosto de outra coisa. Isso não está para mim, a senhora está ficando louca com essa igreja, está ficando louca. Eu nunca vou servir a Deus porque eu gosto da noite. Eu gosto da noite, eu gosto de beber, eu gosto de curtir, eu gosto de mulher, eu gosto de viver o pecado, eu gosto. Eu dizia para ela. E ela dizia, mas Deus tem uma obra na tua vida. Isso. Que coisa tremenda, né? Tremendo. É tremendo. Pastora, eu queria só frisar essa questão do abuso, por quê? Porque eu pastoreei por muitos anos e eu vi muitos relatos de pessoas que entravam ao homossexualismo e eles falavam desse abuso. Muitas jovens que eu conheci que veridaram o caminho do homossexualismo e eu chegava para aconselhar e eu abri um espaço para essas pessoas desabafar e elas sempre, eu posso dizer, dos que eu ouvi, 90% eram abuso na infância. E geralmente de pessoas de perto, até parentes mesmo. Sim. Entendeu? Então, eu queria entender essa questão também. O que é que as pessoas... Como é que fica uma mente, um psicológico de uma criança que é abusada, tá entendendo? E mesmo ela tendo aquele repulsa pelo homem, ela vai agora veredar um caminho de um relacionamento com outra mulher.
por quê? É igual o Yuri. O Yuri falou, aí a senhora falou da questão do abuso, e eu me lembrei que muitas das pessoas que eu conversava e falavam desses abusos. Mas o porquê, como é que eu posso dizer? O porquê que vai entrar o homossexualismo? Porque Que porta é essa, né? que porta é essa? É um subrefúgio? É porque é melhor? Não, eu não vou querer homem não, porque homem é nojento, homem é isso, eu vou ficar com mulher. Porque eu vejo por um lado espiritual. De que forma? Olha o que é que Paulo ele declara aqui, ó. Em Romanos capítulo 1, em versículo 26. Ele diz assim: por causa disso, Deus entregou a paixões vergonhosa. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram a relação natural com as mulheres e se inflamaram de suas paixões um para com os outros. O que é que acontece? Eu tenho 6 filhos e eu sou muito aberto para falar com eles sobre homossexualismo, sobre drogas, e eu sempre trago esse versículo para eles. Por quê? Porque quando você falou que sua mãe ficou chocada, eu acredito que ela não se chocou só pela a cultura, porque nós estamos em uma cultura, né? Não só pela cultura, mas ela se chocou por conhecer a palavra de Deus. E a palavra de Deus reprovava aquela ação. Por mais que a gente queira justificar ela, porque eu fui abusada, aí, como diz, um abismo chamou o outro. Sim. Tá entendendo? Então, eu queria que você falasse sobre essa questão. Como era que a senhora se sentia nessa relação? Você se sentia melhor? Não, eu não vou querer homem, eu vou querer mulher. Não é a questão de, a partir de agora eu sou isso. Não é assim, não funciona assim. A mesma coisa que acontece quando o homem ele vai conquistar uma mulher, flertar com a mulher, ele vai naquela conquista, agradando, né, se aproximando, conversando, tendo algo em comum. É a mesma coisa um relacionamento homoafetivo. É a mesma coisa. Tô entendendo. E nasce sentimento, desejo, cumplicidade, tudo isso nasce. A palavra diz que Deus fez macho e fêmea. Ponto. A palavra reprova a homossexualidade. Agora que é crente, quer ser santa. Não quero. A Bíblia diz que eu sou santa e justa, justificada pela palavra, pela misericórdia, pela graça. A palavra que liberta, A palavra transforma. Transforma. Por quê? Eu vou chegar nesse ponto tremendo que você abordou. Não faz eu esquecer, não deixa eu esquecer. Por quê? Porque não é virar homossexual ou desvirar. Sim. Não é uma doença que agora entrou na igreja e está curado. Não é, gente. Até teve um tempo que estava surgindo a história da cura gay, né? Que coisa chata. Não é isso, não. É uma palavra que é enxertada no coração do ser humano e ela começa a frutificar na nossa alma. Aleluia. Aí a gente entende o que significa negar a si mesmo. As pessoas não têm mais essa noção de negar a si mesmo. A minha vontade é não levantar da cama para ir para a faculdade. De manhã é cedo demais. Eu estou cansado, vou dormir muito tarde. Não, eu quero dormir, mas só que eu tenho responsabilidade. Eu nego a minha carne, as minhas vontades, tomo um banho, me levanto, tomo um banho, tomo meu café, vou estudar. Então, as pessoas têm que colocar isso aí como regra na vida. É para crente? Não é para seres humanos, gente. Isso. É para ser humano. Negar a si mesmo. Então, negar a si mesmo no sentido de aquilo que vai contra a palavra. Negar a si mesmo para fazer um treino, eita, para ir para o crossfit, eita, para fazer uma dieta, ou corra boa. Agora, negar a minha vontade, o meu desejo para cumprimento da palavra na minha vida é que é estreito. Né, e é interessante, pastora, o objetivo da minha pergunta, por quê? Porque nós vivemos uma cultura ideológica hoje que, se tratando do homossexualismo, eles dizem o quê? Que a pessoa ela nasce assim.
Nasce assim. E você, através da vida prática, que é totalmente diferente de uma teoria, é uma vida prática, nos mostrou que você não nasceu assim, mas que as circunstâncias da sua vida, a ausência de um pai, e nós somos um podcast cristão, nós sabemos que a família, ela é a célula máter da sociedade. Sim. Estão querendo destruir, mas a família tradicional é a célula máter, e quando tem um desequilíbrio, acontece o que aconteceu. Aí nós vemos que foi características externas. Um pai que não era presente, um abuso externo. Não foi nada que estava dentro de você. Sim. Foi externo, que foi levando você a tomar uma decisão de entrar no homossexualismo. Então, nós, através da palavra, como foi lida, através da vida prática da senhora, nós mostramos a você que isso não nasce no ser humano, mas que são circunstâncias que acontecem muitas das vezes ruins, como um abuso, como o senhor falou, que levam uma pessoa a tomar essa atitude, mas como a pastora falou, a palavra de Deus transforma, ela entra como uma espada de dois gumes, né? Divide o coração, as medulas e muda uma vida. E é o que a senhora acabou de relatar para a gente. Sim. Não é nada que está dentro, é algo que externamente foi modificando, mas Cristo trouxe de novo a vida como Ele quer, né? Glória a Deus. A palavra, ela não é para mudar o coração, a palavra é para mudar a mente. É. O pensamento, o direcionamento. Porque quando a gente fala de coração, a gente fala de emoção, né? Isso. As emoções. Isso. Aí o Jeremias vai dizer, capítulo 17, que é enganoso. Enganoso. Por isso que a gente tem que estar alinhado na palavra. Porque as nossas emoções, elas oscilam. É por isso que a gente pode estar apaixonado, os olhos brilharem. Aí, de repente, puf, passou. Cadê? Oscilou, né? Palavra ministrada, tratada, a palavra que renova, que liberta, que muda, né? Que muda os pensamentos. E nessa caminhada da minha mãe, ela orava por mim, né? Aí eu cheguei em um dado momento, eu disse, mãe, é o seguinte, eu vou embora daqui. Se sentir incomodado. Ah, sim. Vou embora de casa. Eu passava de 3 dias sem pisar em casa. Porque quando a gente quer errar, né, pastora? Quando a gente quer errar, a gente se sente incomodado aonde tá. Onde tá o negócio tá certo. O negócio tá certo. Fui-me embora. Fui morar com essa jovem. Essa jovem é afastada. Agora isso aqui é forte. Ela era afastada do evangelho. Só que eu não entendia esse negócio de crente, Bíblia. Não entendia nada. Mas ela, sim. E a gente morando junto, ela alugou uma casa e tal. Eu era menor de idade, na época tinha 16 para 17 anos. Ela tinha um violão, ela tocava e cantava na igreja. Daí ela disse assim, bora no centro comprar uma Bíblia. Para que isso? Para quando eu tiver... Ela dizia, quando eu tiver angustiada, porque um ser humano que já provou, né? Isso. Da palavra, quando sai, sente aquela angústia. É por isso que você está angustiada assim, meu irmão. É por isso que essa angústia tem batido forte, porque Jesus está dizendo, volte. Volte, está no tempo de voltar para eu preencher o que está vazio aí dentro. Isso. Aí ela foi, compramos uma Bíblia de estudo, me lembro como se fosse hoje, uma Thompson, Bíblia de estudo. Vez ou outra ela abria lá, aí lia um salmo, aí dizia assim, bora louvar. Eu disse, eu lá sei cantar essa música. Aí ela começava a louvar. Aí um dos louvores que hoje eu canto vez ou outra quando eu dou testemunho, que é assim, ó. Posso? Pode. Não mereci ser perdoado por Jesus, foi muita coisa. E além disso, ele me deu uma vida nova. Bem mais que isso, o direito de morar no céu. Quem era eu, perambulando pelas voltas dessa vida? Agora em Cristo a minha história se modificou. Eu canto assim, quem era eu e quem eu sou. Oh, glória! Forte, hein? Eu aprendi com ela. Ela tanto cantava. O louvor é lindo. Aprendi vários louvores. Achava bom. Eu disse, canta aquela música, aquela. Ela cantava e tocava. E ela dizia assim, um dia eu vou voltar para a igreja. Eu disse, pai, não, se vou.
eu vou voltar para a igreja, eu vou ser mulher de Deus. Você não vai, não. Vai não, porque a gente tem uma história. Eu não entendia. Um dia, tem tempo? Tem. Um dia, um irmão foi nos visitar e disse assim, eu queria convidar vocês, um irmão conhecido dela. Conhecia ele, não. Ela conhecia ele. Aí você disse, não, eu vim só aqui, passei aqui na tua casa para te convidar para uma oração que vai ter lá, bairro tal. Era Metrópole, uma coisa assim. E eu queria que vocês fossem, ó. Aí eu disse logo assim para ela, ó, eu não vou, não. Aí ela, que bom, né? Eu vou ver se a gente vai. Depois da oração vai ter um lanche. Aí eu disse, pois a gente vai. Por quê? Porque o dinheiro que a gente ganhava, que ela ganhava, era só para bebida, farra, curtição. A gente passava muita fome. Meu Deus. Fomos. Eu fui pelo lanche. E Jesus disse, agora mesmo. Oh, rapaz. É um projeto aí de evangelismo, aprende, viu? Tiver uma oração, prepara o lanche. Para o lanche, sem lanche não vai, viu? Tem que ter pelo menos uma sopa, alguma coisa, né? Aleluia. Aí fui. Nós fomos, eu não senti nada lá, horário, eu só preocupada com o lanche. Depois, fomos para uma casa vizinha da igreja, tomar esse lanche, comemos. Aí, quando terminou tudo, vamos orar para ir embora. De novo, demos as mãos, começamos a orar. Aí, de repente, uma irmã que estava segurando a minha mão começou a se tremer todinha. Meu Deus. E Deus usou aquela mulher em profecia, porque Deus brada na terra. Quando Deus quer bradar, acabou. Sai da frente, Satanás. Verdade. Essa mulher usada por Deus disse, olha, assim diz o Senhor, através de ti eu vou salvar os teus. Meu pai. Eu não esqueço disso porque foi a primeira vez que o Senhor falou comigo. E eu tremia, diácono, eu tremia, eu não entendia por que eu estou tremendo. Aí a pessoa que eu vivia me explicou depois. Por que eu me tremi tanto? Por que eu chorei tanto? Ela, porque você estava sentindo a presença de Deus. Meu pai. Primeira vez que eu tive uma experiência. Eu fiquei com aquilo no meu coração. E aí Deus apresentou um casal para a gente que era amigo dela da época da igreja, passava sempre lá em casa e dizia, bora jantar lá em casa, a gente com fome, bora jantar lá em casa, tem uma salsichazinha com macarrão, já me persegue a salsicha. A gente ia, quando chegava lá, botava um louvor, Eliezer Rosa, botava uma canção lá, um lá que você chegava, sabe aquela casa que você chega, humilde, Sim. mas você chega e você não tem vontade mais de ir embora. Uma paz, uma coisa boa. Comida era salsicha, era mortadela, mas a presença de Deus era muito tremenda. Então, eu comecei a ter experiências ali, né? Deus começou a trabalhar. E Deus visita a minha mãe e diz assim, começa a orar pela outra pessoa. Pastora, a senhora ia para essa casa já com a sua companheira? Era. Ainda? Olha que impressionante isso aí, né? Eu sempre friso isso aí porque tinha um casal, servo de Deus, que olhou para nós e teve misericórdia da gente. Isso. Não julgou. Não, a nossa casa era vida louca, era bebida, era muita gente, era orgia, era coisa louca. Mas eles olhavam para nós e diziam, são duas peças fundamentais aí que Deus vai usar. Evangelizava, e eles evangelizavam, Yuri, de uma forma tão descontraída que era bom ouvir. Oh, glória. Era bom ouvir. Eles, rapaz, esse Jesus é muito interessante. Eles pregavam de uma forma que eu queria. Eu disse, ai, que legal, que Deus bom. Né? Isso foi me atraindo. Mas um dia, essa jovem passa mal, a gente vai na casa desse casal, esse casal ora por ela se sentindo mal. Ora por ela, não acontece nada, porque Deus sabe como fazer. Isso. E, de repente, ela levanta a mão naquela cozinha e diz, Jesus, eu te aceito como Salvador, me reconcilio contigo agora, escreve meu nome no livro da vida e apaga no livro da culpa. Oh, glória. E o casal começou a falar em mistério, foi uma glória naquela cozinha, e eu sem entender nada do que é isso. Aí que terminou a oração, Hélia, você quer aceitar Jesus como seu Salvador? Aí eu olhei para ele, já tinha 18 anos. Né? Eu? Eu quero nada. Eu sou muito nova. Fomos para casa. No dia seguinte, ela me chamou e disse, Hélida, tu não quer nada com Jesus? Eu disse, não, eu tenho muita coisa para viver. Pois prepara as tuas coisas, vai morar com a tua mãe, porque eu agora vou servir ao Senhor. E eu fui-me embora. Meu Deus. Eu fui embora pensando, ela vai voltar atrás daqui a uns 15 dias. É só umas férias, agora vou curtir, vou ficar com quem eu quiser, vou namorar, eu vou aprontar todos, depois ela volta.
Fui para casa da minha mãe. Quando eu voltei, imagina aí. Morava a minha mãe, meus 2 sobrinhos, que minha mãe que criou, né? Que é a Patrícia e o Anderson, e a minha irmã Helenice. É que você conhece a Helenice. Sei que é. A Helenice cuidava da casa enquanto minha mãe ia trabalhar, traficava de vez ou outra, fazia um freelancer. Eu sei. Home office, né? A gente ria assim, o negócio é O sério. negócio era Um sério, home viu? office. Ela, de vez em quando, traficante, não, ela bate, pronto. E foi nesse cenário que eu voltei. Quando eu voltei, eu disse, mãe, eu voltei. Ela, foi que houve? Vocês brigaram de novo? Ela disse, não, agora a mulher aceitou a Jesus. Aí me mandou Olha aí. embora. A minha mãe deu um glória, Yuri, tão alto. Aí o Espírito Santo pegou ela na mesma hora. Se aquete aí, que vai vir cor pior. Eita, Jesus. Mas eu estou no comando. Ela entristeceu e disse, Jesus, me ajuda. Aí, minha mãe ia trabalhar às 6 da manhã, 6 horas da manhã. 6h30, minha irmã Helenice, que fazia freelance, home office, como foi dito aqui, apertava o primeiro baseado de maconha para fumar lá no quintal. Ia lá na cama, eu estava dormindo, dizia assim, quer não, dá um 2? Olhava para ela, assim, não estou fazendo nada, me levantava e ia fumar maconha com ela. Aí começou, não, vou fumar só para desopilar. Fiquei viciada. E me tornei parceira dela na maconha. Então, a gente vivia nas bocadas. Como eu era nova no pedaço, jovem, né? Atraente. Então, era cercada. Droga não faltava. Aí foi onde eu conheci o mundo da droga. Da droga. Antes eu conhecia só de ouvir falar. Agora eu estava conhecendo de praticar, de ser usuária mesmo. 10 baseados de maconha era a nossa meta. A nossa meta era 10 baseados de maconha. E aí eu fui apresentada a uma turma que eu não tinha, assim, familiaridade do bairro. Que era a turma da droga, né? O senhor quer falar? Eu estou sentindo que você quer falar. O que eu vejo aqui nessa questão da droga, sabe o que é? É que muitas das vezes a gente acha que o negócio tá ruim, mas pode ficar pior, né? Pode ficar pior? Pode. Porque, olha, já tava ruim, né? Aí agora na sua mente, eu creio assim, um relacionamento, seja ele qual for, se é homem afetivo, se é um casal de um homem e uma mulher, sempre vai ter prejuízos psicológicos. E é a porta de entrada para droga, para bebida. Muitas pessoas, pastoras, até hoje, pelo fim de um relacionamento, eles estão na droga e outros na bebida. Tem pessoas morrendo nisso aí. E foi até bom a senhora falar que a senhora entrou por essa porta também. É. Creio eu que chegou no fundo do poço também. É um abismo que chama outro, né? Justamente. Mas tudo era um projeto de Deus. Tinha um É projeto. muito interessante isso aí da questão do início, porque como a Bíblia diz, né, um abismo chama outro. A senhora diz que, pelo que nós conhecemos, a senhora chegou ao fundo do poço, Sim. no crack, né, na lama mesmo. Né? Quem conhece um pouco sobre a questão da droga sabe que o crack, só abrir É uma destruição. os jornais, a Cracolândia, você vê a destruição total. Médicos e não respeita status nenhum. Não. Então a gente vê que é de forma gradativa. Começa com a maconha não sacia, quer uma coisa mais pesada, assim vai até chegar ao crack. Isso é muito bom por quê? Porque nós estamos vivendo um período que no legislativo, ali na política, querem legalizar. Legalizando, nós estamos falando aqui, como eu falei do início, de vida prática. Não é uma teoria, é um papel que você lê e não, eu acho que é assim, não. A maconha foi o início para uma destruição de uma vida. Chegar no crack, na destruição. Então, veja isso, que é uma porta aberta para a destruição de vidas. Né? Então, nós, como igreja, como a Bíblia diz que nós somos aqueles que resistem, nós continuaremos a pregar, a falar contra as drogas. Sim, sim. E foi interessante você falar sobre isso, que é um abismo que chama outro. E uma droga que querem legalizar, quem usou sabe. Isso. A maconha, né? A maconha. Quem usou a maconha sabe. Os prejuízos, supondo que o usuário, vamos lá, o usuário,
ele não se enverede para outros meios. Não queira saber isso. É só maconha, só isso. Supondo o quê? Que é muito difícil. Os prejuízos mentais é absurdo. Demência, esquecimento. Isso. Sim. Vai destruindo os neurônios. É. Mas voltando Ela aqui, fica mal mesmo. maconha apresentado. Cocaína, eu achei um barato muito... Vixe, aqui é melhor. Sim. Aqui é bom. Aquela euforia. Eu lembro que a minha mãe trouxe uns livros, eu me inscrevi no concurso para guarda municipal. Na época, precisava só do ensino fundamental. Era o que eu tinha. Eu tinha parado no 2º ano do ensino médio. Então, eu poderia fazer a prova. E fui, o concurso. E fui. Só que antes de ir, minha mãe trouxe livros da casa da mulher que ela trabalhava. Os filhos dela eram tudo muito instruídos. Trouxe livros para eu estudar. Nem peguei no livro. Dia da prova, fazer a prova. Parei na casa de um camarada. Tamanho do baseado. Fui drogada. Não sabia nem o que estava fazendo. O que é que uma pessoa lombrada, drogada... Pois não é. Vai aprender alguma coisa. Vai fazer o quê, meu irmão? Não vai. Está em outra órbita. Conheci a cocaína. Aí a minha irmã já não queria mais andar comigo. A minha irmã, ela é início. Sei. Não, porque ela era só da turma da maconha. Comecei a ter outro tipo de amizade. A galera da cocaína. Tanta cocaína que eu cheirei. E teve um dia que eu estava com uma parceira de droga que ela fumava crack, né? E eu repudiava. E eu não tinha nada. Eu estava de cara mesmo, eu estava sóbria. E ela disse assim, fuma só uma pedra, pelo menos para tu não ficar do jeito que tu tá aí. Isso eu vou. Naquele dia, eu fumei, queria mais. Aí ela disse, não tem mais. Eu disse, e agora? E agora, prostituir. Se tu se prostituir, dá certo. Chegou até a prostituição. Ela fez ela que... O intercâmbio. Foi o intercâmbio do meu primeiro programa. Meu primeiro programa foi R$25. Meu Deus. R$25. Ela que... pela droga, né? Droga. Você tá vendo aí? Crack. R$25, O crack todo de destrói crack. Tudo. Tudo. A gente passa aqui pelo... Onde a gente passa, vê o crack, a gente vê destruição. Sim. Me tranquei dentro de um barraco com ela e a gente fumou. Acabou de madrugada. E agora? Programa de novo. Meu Deus. Programa. E pronto. Aí comecei a conhecer a prostituição dessa forma, né? Dessa forma, por droga. E as pessoas que eu ficava, eu dizia, eu não gosto disso aqui, é por droga. Meu Deus. É por droga. Isso. Tá entendendo? Porque a droga leva, né? A pessoa é isso. Eu tive em um momento, que já está terminando o nosso tempo. Temos que se encaminhar ainda para a pastora de hoje, viu? Pois é. E chegou numa situação que eu estava já prostituída. Meu Deus. Prostituída. E minha mãe orando. Minha mãe seguia orando, minha mãe seguia se consagrando, minha mãe seguia acreditando no milagre. Até que um dia eu vou na casa de uma irmã, 5 horas da manhã, drogada, ela me dá banho, ela me dá uma roupa limpa, bota para dormir, me leva para o culto à noite e lá eu aceitei Jesus como meu Salvador. Ô, glória. E foi, naquele dia eu aceitei Jesus e disse assim, eu sei que eu vou cair. Eu sei que eu vou cair, Jesus. Aí passei uma semana, um mês, tive uma recaída. Aí voltei para Jesus de novo. Isso. É uma recaída assim de 1 hora. Voltava para Jesus. Mãe, Sim. minha mãe me obrigava a reconciliar. Tem esse negócio legal. Que eu chegava em casa, mãe, eu vacilei. Você reconcilia, bora, te ajoelha aí. Mãe, mas te ajoelha, tu vai se reconciliar, Jesus te perdoa. Me reconciliava. Porque foi uma batalha para eu me libertar do crack. Claro. Foi uma batalha para me libertar do crack. E com 7 meses de fé, 7 meses na presença do Senhor, já batizada nas águas, batizada no Espírito Santo, a minha mãe, fazendo obra no presídio, junto comigo e com mais 2 irmãs, a gente foi na casa, num ponto de um pastor para arrecadar donativos, e o pastor, antes de nos dar esses donativos, orou por nós. Aí o Senhor falou, através do pastor, coisas que estão se cumprindo até hoje. Ô, glória. Assim diz o Senhor, eu vejo no teu peito o nome missionária, pastora. E o Senhor manda te dizer, está preparando teu marido. Aleluia. Ô, glória. Obrigada, Senhor. Um varão. Aí,
vão andar lado a lado, ele é pastor. Meu Deus. Um mês depois, eu estou numa oração, tá lá o ser humano, de 1,80 m. Meu Deus. E 55, na verdade. 1,55 m. O Senhor me apresentou ele lá. Aí o Senhor falou para ele que eu era esposa dele. Só que o Senhor não falou para mim, né? Não falou pra Não, senhora? não falou, não. Falou pra ele. Pra ele. Logo pra ele. Para ele. E ele olhou para mim e tomou Glória. logo posse da terra prometida. Oh, por isso que eu gosto do pastor, que o pastor Ele é invocado. é invocado, rapaz. Ele disse logo, é meu e pronto, É acabou. cearense, é invocado. Aí pronto, daquele dia eu encontrei com ele uma semana depois na praia, numa campanha na praia. 21 dias de Daniel na praia, 21 dias de oração. E ele olhou para mim e disse, 2 dias depois da campanha, ele disse assim, eu posso te acompanhar até a tua casa? Eu disse, pode, tem um bocado de gente aí me acompanhando, ó, pode ficar aí junto com esse povo. Ele disse, irmã Hélida, porque assim, Deus me falou que tu vai ser minha esposa. Eu disse, falou não. Ô, meu pai. Falou não, deixa eu te dizer logo, para acabar assim com todas as esperanças, ó. Eu sou vim da homossexualidade, crack, cocaína, prostituição, assim, não sou pra ti, irmão. Eles, pois é tu mesmo, porque eu pedi uma esposa com um testemunho forte. Eita, glória. Tá E é vendo tu. Determinado. Determinado, até hoje. Meu Deus. Então, daquele dia em diante, a gente começou a orar. Eu gostei da ousadia dele, né? Isso. Eu achei bonito. Esse rapaz é pequeno, mas é invocado. Eu gostei. E aí a gente foi começar a trabalhar de libertação, e ele orou muito por mim, né? É porque, assim, são cenas para os próximos capítulos. Porque Isso. o que Deus fez através da vida do meu esposo, até chegar um matrimônio, foi tremendo, sabe? Foi tremendo mesmo, pastor. Ele orou para que o Senhor colocasse sentimento no meu coração. E eu casei com ele, eu sempre saliento isso, apaixonada, desesperadamente, sabe? Assim, cada pedaço dele, eu olhava e dizia, que homem é esse? Meu Deus. Que homem maravilhoso, lindo, cheiroso. Era tão tremendo, Yuri, tão tremendo. Eu quero salientar isso aqui, porque isso é tão tremendo, que a gente, morando numa casa alugada de 3 compartimentos, ele só tinha uma bicicleta Monark. Eu me apaixonei por ele pela bicicleta. Aí, tá vendo? Ele dormindo, né? E eu aqui dormindo aqui do lado dele, chorando de gratidão, chorando de gratidão. Ele nem via. E olhando para ele dizendo, que coisa linda que o Senhor me deu. glória. Muito obrigada. Aleluia. Que homem maravilhoso. Apaixonada. São 19 anos 19 anos de casado. de casados. Oh, glória. 19 anos. Pastora, eu vou lhe dizer uma coisa. Nós temos que trazer a senhora mais vezes aqui, viu? Amém. Sabe por quê? Porque é um testemunho muito grande, muito tremendo e muito Com muitas edificante. pautas, né? E muitas pautas, muito edificante. Tem muita coisa para fazer. O que mais me agrada nesse primeiro podcast é que nós falamos sobre drogas, falamos sobre o homossexualismo sem ferir. Sem ferir. Porque nós vemos aqui um testemunho e me chamou muita atenção. Eu até frisei a questão do casal que ele recebia vocês duas lá. E eles não via ali um casal de homossexual, de lésbica. Não, eles não via isso. Eles via Vidas. vidas, e eles enxergavam como Deus enxerga. Porque, É o certo. porque Deus, quando Deus olhou para cima, ele viu uma nação destruída, acabada, pecaminosa, fazendo tudo errado. Mas ele decidiu dar o seu filho para morrer pelas essas pessoas, para remir, trazer de volta ao caminho. E eu tenho certeza que muitas oportunidades vai ter Eu creio. para a senhora estar aqui de novo com a Amém, gente. será Nós uma estamos honra. chegando já ao fim Que desse pena. primeiro. Foi muito rápido. Foi muito rápido. Foi rápido, foi Foi rápido. Aqui Porque ia tudo 2 que é horas. bom Ia 2 dura horas. pouco. Ia 2 horas, não ia não? Com certeza. Se a gente fosse mastigar. A assim, gente- Não, só tem que voltar de novo aqui. É. Viu? Tem que voltar de novo aqui. Nesses minutos finais, pastora, dê um recado aí direto, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, para as pessoas que vão nos ver aí no YouTube, né? Pelo Instagram também. Através de todo esse testemunho que a senhora deu. Hélida. Hélida hoje. Hélida antes. Homossexual. Viciada na maconha, no crack, na cocaína.
escrava da prostituição, escória da sociedade, vergonha da família, irrecuperável para muita gente. Hoje, lavada e remida no sangue do Cordeiro, transformada pela palavra, curada nas emoções, transformada pelo poder da palavra. Palavra que liberta, que transforma, que muda o cativeiro. Mãe, esposa do pastor Augusto Martins, o homem mais charmoso da Barra do Ceará. Que é muito tremendo, porque ele cuida de mim, pastor. Eita, glória. Quer conhecer o marido? Olhe para a esposa. Isso. Ele cuida de mim. Eu sou a princesa dele. Tá vendo aí, minha filha? Mãe, essa é uma das maiores vitórias da minha história, da minha trajetória. É poder ter a oportunidade de ser mãe do Cainã, mãe da Eloá, duas joias que eu e meu esposo, quando estamos sozinhos, a gente diz assim, um para o outro. Olha um para o outro emocionado. O Senhor nos deu os melhores filhos do mundo. Que pessoas, que seres humanos que são incríveis, eles são maravilhosos de alma. Então, pastora, pregadora, ministra do Evangelho. É muito tremendo, né? Testemunho de transformação. Testemunho de transformação. Então, se Deus mudou isso aqui, se Deus mudou a minha história, Ele tem poder para mudar a tua história. Creia nisso. Glória a Deus. Amém. É isso aí, meu povo. Eu fico maravilhado, viu? Hoje eu estou maravilhado com o nosso primeiro Glória a episódio Deus. desse podcast, Transformados, viu, pastora? Amém. Quero agradecer aqui a Assembleia de Deus Fé em Cristo, que abre as portas para nós. O pastor Augusto, viu, pastor Augusto? Você não vai escapar, não. Você vai estar aqui conosco, Nosso viu? pastor. Nosso pastor vai estar aqui conosco, qualquer momento vai estar aqui. E a pastora Hélida, Yuri e Dani, ela tem que vir mais vezes aqui, porque é um testemunho edificante, edificante. E eu quero só agradecer a Deus, a presença da senhora está aqui conosco, reservar esse tempo para vir aqui contar esse Amém. testemunho. E o objetivo é esse, é agradar a Vidas. Deus e ganhar vidas para Cristo. Eu quero agradecer a minha esposa, que trouxe essa ideia, né? Ela acordou de manhã, pastora, com a ideia de assim, Renato, eu vi tu fazendo uma obra e era Transformados por Cristo. Eu falei, vamos fazer um podcast. Porque não, ela falou que sonhou eu fazendo um programa de rádio. Eu disse, eu era radialista, eu gostava de rádio. Eu amava a rádio, nós tínhamos um programa de rádio Eu amo, no meu sonho. Maracanãú. E o programa de rádio hoje é o podcast. Nós estamos aqui para engrandecer a Deus, agradecendo aqui o Yuri. Yuri, que Deus abençoe, em nome de Jesus. E estamos juntos aí, viu? Em nome de Jesus. Fica na paz todo mundo. Deus agradecemos. abençoe, Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Obrigado a todos.